Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar em 10 desastres naturais que abalaram o mundo. Preparem-se para uma viagem por eventos que marcaram a história, deixando cicatrizes profundas e nos lembrando da força bruta da natureza. 11 de março de 2011, uma data que o Japão jamais esquecerá. Um terremoto colossal, com inacreditáveis 9 graus na escala Richter, atingiu a costa leste do país, na região de Tohoku. O tremor desencadeou um tsunami monstruoso, com ondas que chegavam a 40 metros de altura, engolfando cidades inteiras em questão de minutos. Imaginem a força da natureza. A usina nuclear de Fukushima Daiichi foi duramente atingida, resultando em um dos piores acidentes nucleares da história. A combinação devastadora de terremoto e tsunami deixou um rastro de destruição inimaginável, com milhares de vítimas, entre mortos e desaparecidos. As imagens da tragédia correram o mundo, mostrando a fragilidade da vida humana diante da fúria da natureza. Agosto de 2005, o furacão Katrina, um gigante de categoria 5, assolou a costa sul dos Estados Unidos. Nova Orleans, a cidade que personifica a alma do jazz, foi particularmente castigada. Os diques cederam, a cidade inundou, cerca de 80% dela submersa. As ruas se transformaram em rios caudalosos, casas viraram embarcações e milhares de pessoas ficaram presas, buscando refúgio em telhados e abrigos improvisados. Um verdadeiro pesadelo. A resposta do governo americano à tragédia foi muito criticada, considerada lenta e ineficaz. O Katrina deixou marcas profundas nos Estados Unidos, tanto física quanto socialmente. A reconstrução de Nova Orleans levou anos e a tragédia serviu como um alerta para a importância da prevenção e da resposta rápida a desastres naturais. 26 de dezembro de 2004, uma data que ficou gravada na memória do mundo. Um terremoto colossal, de magnitude 9.1, com epicentro no Oceano Índico, próximo à Indonésia, desencadeou um tsunami de proporções épicas. A força da água varreu o litoral de diversos países banhados pelo Índico, deixando um rastro de morte e destruição. A Indonésia foi o país mais afetado, seguido por Sri Lanka, Índia e Tailândia. O saldo do tsunami, mais de 230 mil mortos e milhões de desabrigados. Uma catástrofe humanitária sem precedentes. A tragédia no Oceano Índico escancarou a importância de sistemas de alerta precoce para tsunamis, especialmente em regiões costeiras propensas a terremotos. No ano 79 d.C., Pompeia, uma cidade vibrante localizada sob a sombra adormecida do Monte Vesúvio, pulsava com o comércio e a cultura. Em uma manhã de agosto, o Vesúvio despertou com fúria inimaginável. Uma explosão colossal lançou cinzas, gases e rochas vulcânicas a quilômetros de altura, transformando o dia em noite. Em poucas horas, Pompeia foi tragada por um mar de cinzas e materiais vulcânicos, sepultando para sempre seus habitantes e costumes. 1º de novembro de 1755, Dia de Todos os Santos, uma ironia do destino. Um terremoto devastador, estimado em cerca de 9 graus na escala Richter, atingiu em cheio Lisboa, a capital de Portugal. O terremoto desencadeou tsunamis que varreram a costa portuguesa, o norte da África e até o Caribe. Imaginem o alcance da tragédia. Para completar, incêndios se alastraram pelos escombros de Lisboa, consumindo tudo por dias a fio. Estima-se que o terremoto e seus efeitos tenham ceifado a vida de 60 a 100 mil pessoas, uma ferida na alma de Portugal. A tragédia gerou debates filosóficos sobre a natureza do mal e o papel de Deus no mundo, influenciando pensadores como Voltaire e Rousseau. 12 de novembro de 1970, o ciclone Bola, um dos mais violentos já registrados,
atingiu a costa do antigo Paquistão Oriental, hoje Bangladesh, com fúria incontrolável. Ventos de mais de 200 km por hora e uma maré de tempestade colossal, com até 10 metros de altura, engoliram ilhas inteiras e áreas costeiras densamente povoadas, espalhando caos e destruição. O ciclone Bola deixou um saldo estimado de 300 a 500 mil mortos. A falta de sistemas de alerta eficientes e a pobreza agravaram o impacto da tragédia. Um triste exemplo da força da natureza e da desigualdade social. A tragédia escancarou a importância da preparação para desastres e da ajuda humanitária em larga escala. 12 de maio de 2008. Um poderoso terremoto de magnitude 7,9 sacudiu a província de Sichuan, no sudoeste da China. O terremoto, que teve epicentro em Wenchuan, provocou deslizamentos de terra que soterraram cidades e vilas. Escolas e hospitais desabaram, prendendo milhares de pessoas sob os escombros. Um cenário de partir o coração. A resposta do governo chinês foi rápida e massiva, mobilizando milhares de soldados e voluntários para os esforços de resgate. A tragédia comoveu o mundo, gerando doações de ajuda humanitária de todas as partes. O terremoto de Sichuan evidenciou a importância da construção de edifícios resistentes a terremotos, especialmente em áreas de alto risco. Em 1883, a pequena ilha vulcânica de Krakatoa, localizada entre Java e Sumatra, na Indonésia, protagonizou uma das erupções vulcânicas mais colossais da história. A explosão, que ocorreu em 27 de agosto, foi ouvida a milhares de quilômetros de distância. Imaginem o estrondo. Tsunamis gigantescos, com ondas de até 40 metros de altura, varreram as costas de Java e Sumatra, destruindo cidades e vilas costeiras, matando mais de 36 mil pessoas. As cinzas vulcânicas lançadas na atmosfera causaram uma queda na temperatura global e geraram fenômenos ópticos atmosféricos espetaculares. A erupção do Krakatoa impulsionou o estudo da vulcanologia, levando a uma maior compreensão desses gigantes adormecidos. Setembro de 2017, o furacão Maria, um gigante do Atlântico, atingiu Porto Rico com força devastadora. Ventos de mais de 250 km por hora e chuvas torrenciais provocaram inundações catastróficas, destruindo casas, infraestrutura e deixando a ilha em colapso. O furacão Maria devastou a rede elétrica de Porto Rico, deixando a ilha inteira sem energia por meses. A falta de eletricidade paralisou hospitais, sistemas de comunicação e o fornecimento de água potável, criando uma crise humanitária sem precedentes. A tragédia evidenciou a importância da resiliência comunitária e da solidariedade na superação de desastres naturais. Entre 2019 e 2020, a Austrália enfrentou uma das piores temporadas de incêndios florestais de sua história. A seca extrema, temperaturas recordes e ventos fortes criaram o cenário ideal para a propagação de incêndios florestais de proporções assustadoras. Os incêndios devastaram milhões de hectares de florestas, destruindo ecossistemas e matando bilhões de animais. Um baque para a biodiversidade do planeta. A fumaça tóxica dos incêndios cobriu cidades, colocando em risco a saúde da população e impactando a qualidade do ar em diversas partes do mundo. A tragédia deixou marcas profundas na paisagem australiana e na consciência global sobre a importância da preservação ambiental. E assim chegamos ao fim da nossa jornada por 10 desastres naturais que chocaram o mundo. Uma experiência impactante que nos lembra da força incontrolável da natureza e da nossa fragilidade. Vimos como eventos catastróficos podem mudar o curso da história, moldar paisagens, destruir vidas e desafiar a nossa capacidade de resiliência. Mas também vimos exemplos de solidariedade e superação.
Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!